Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Se você está pensando em adquirir a casa própria, aliás, até a sua sala comercial, quem sabe, procure a solução. Eles vão analisar o teu crédito, vão verificar com essas possibilidades de bancos e mostrar todas para você. E aí você escolhe qual a melhor opção para seguir atrás do seu sonho da casa própria ou da sua sala comercial própria, quem sabe. Procure soluçãocreditoimobiliario.com.br e também Masti Soluções Contábeis, a empresa especializada na contabilidade da construção civil. A empresa tem técnicos que estão sempre se capacitando e sempre aprimorando os conhecimentos em cima da legislação que envolve a construção civil. Seja para você que é construtor, seja para você que é incorporador, seja para você que é um corretor de imóveis, um dono de uma imobiliária ou até mesmo um engenheiro ou um arquiteto. Saiba mais em mastecontábil.com.br e também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. A BR Condos não é só administradora de condomínios, ela tem uma série de soluções para você que tem o seu condomínio, várias soluções tecnológicas, inclusive, para você. Saiba mais, veja todos os detalhes em brcondos.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local especial para o seu evento, seja seu evento corporativo, seja uma palestra, seja um show, seja qualquer coisa, e seja também para o seu almoço especial com a sua família. Casa do Capitão Joinville nas redes sociais e acesse e verifique as fotos, muitos eventos maravilhosos lá com uma decoração muito especial. O local é show, ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. E seguindo a nossa saga, nesse mês de agosto especial, que é o mês do Dia do Corretor de Imóveis, que é dia 27 de agosto, nós seguimos entrevistando esses profissionais que exercem uma atividade que faz com que muitas pessoas conquistem o sonho da sua casa própria. Corretor de imóveis é um profissional muito especial e por isso a gente está fazendo esses programas especiais no mês de agosto. E nessa edição nós recebemos Augusto Rocha, estava pensando aqui que a gente estava conversando antes, Augusto Rocha, que é presidente do Núcleo das Imobiliárias da ACIG. Augusto, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Muito boa tarde, agradeço imensamente o convite. Em primeiro lugar, gostaria de salientar aqui que é um momento muito especial, o nosso estado, a nossa cidade, mas principalmente o nosso estado, vive um momento muito importante aí, líder no mercado nacional aí, em questão de valorização de produto, de procura. É um mercado que, como a gente sempre diz, é pujante, A construção civil ela é importantíssima para fomentar a economia nacional. É um dos setores que sempre lidera aí. Então, eu fico muito grato pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui participando para essa conversa. Muito bem. Augusto, queria que tu começasse contando um pouco da tua história, Na semana passada a gente entrevistou o Ivan Oliveira, que começou como corretor de imóveis, hoje ele tem a sua própria imobiliária, e o seu filho Gabriel seguiu os passos dele e começou também nesse ramo há 3 anos atrás. E para você não foi muito diferente também não, Você foi enxergando o seu pai em relação a esse ramo, e você, em que momento que você pensou assim, eu quero seguir essa profissão? Me conta um pouco de como é que foi, sempre foi assim, como é que foi a vida do seu pai no início de carreira ali? Obrigado pela pergunta. Cara, é uma honra, na verdade, assim, desde que... Eu posso dizer que eu vou completar 30 anos no mês que vem. Ironicamente, eu quase que digo que eu tenho praticamente 30 anos de experiência no mercado, porque o seu Rocha, meu pai, ele é corretor desde que eu nasci. Ele iniciou na ANAG, aqui em Joinville. Teve uma grande trajetória lá e, assim como muitos, resolveu criar sua própria empresa. A gente está prestes a completar 25 anos. A gente teve uma trajetória muito desafiadora, Acho que como todas as empresas, entre altos e baixos, os ciclos do mercado, o mercado imobiliário, como todos os outros, ele vive ciclos. E a gente conseguiu, de uma maneira muito bonita, conseguir chegar aos 25 anos, com muita dedicação,
muita estratégia, né? Afinal, nosso mercado, quando ele está nos ciclos de baixa, a gente tem que saber para onde aproveitar, onde que a gente deve focar, né? Porque nosso mercado ele tem diversas atuações. Tem setor de administração, de locação, comercial e residencial. A gente tem questão de avaliações. A gente trabalha principalmente então com a intermediação, seja para terceiros ou imóveis na planta. E aí a gente vem falar de todos os perfis de imóvel, né? Tanto como começando pelo Minha Casa Minha Vida, que é a base, né? Até uma coisa interessante que muito pouca gente sabe, que é o início do sistema habitacional brasileiro, ele vem da década de 40, né? Então foram aí quase 80 anos já que esse setor ele foi se amadurecendo, aperfeiçoando, até que eu vejo que ele teve uma grande diferenciação a partir do PAC, que teve PAC 1, PAC 2, PAC 3, e eu acho que foi uma grande revolução realmente para a moradia, para a questão da habitação no país. Sim. E depois a gente vem aí para uma segunda linha já, que imóveis de médio padrão, né? Famílias que já estão mais estruturadas, já querem ir para um segundo imóvel, e depois o mercado de alto padrão, luxo, o mercado do litoral também, mercado da nossa serra aqui, Joinville é um lugar muito estratégico, bem né? localizado, né? A gente, por mais que seja uma cidade grande, que seja uma cidade muito bem estruturada, a gente não deixa de ser interior, então a gente tem esse aconchego. É um lugar maravilhoso para criar família, para trabalhar, para estar próximo de tudo, mas ainda assim fora daquele caos de cidade grande, né? Sim. E como você falou, a gente tem o pessoal falando assim, a Serra de Campo Alegre, mas a Serra é de Joinville, né? E as pessoas vão para Campo Alegre hoje, às vezes até morar para trabalhar aqui em Joinville, apesar de que a Serra é um pouco perigosa, de repente, para fazer esse trânsito todos os dias. Mas o pessoal está acostumado também a morar lá. Tem a possibilidade de ir para o mar, né? As praias não ficam muito longe, né? E tem a possibilidade da serra. Então, o Joinville realmente fica nesse meio aí, né? E também acaba pegando essas possibilidades. Mas eu queria que a gente voltasse ali nesse momento de quando você era criança. O que você via ali do trabalho do teu pai que chamava atenção? Você começou a ajudar ele cedo? O que você fazia? A gente teve no início de agosto, né, desse mês, um bate-papo com a Sheila Ferrari também, ela falando que o pai dela pediu para ela trabalhar com ela, fazendo algumas coisas sobre os anúncios, que naquela época eram anúncios nos jornais e tudo mais. Me conta um pouco do que você via desse trabalho do teu pai, de que forma que você começou a ajudar ele. Então, inicialmente, a gente fazia aquele serviço de office boy, né? Era questão de revisão de documentação, organização de pasta, de documento. Aí, numa segunda etapa, já eu ia nos bancos, fazia os depósitos, cuidava de umas coisas um pouco mais importantes, assim. E aos poucos eu fui crescendo, né? Depois que eu comecei a faculdade, eu me afastei um pouco da empresa para focar nos meus estudos. E hoje eu já estou há 4 anos trabalhando dentro da empresa de uma maneira fixa, né? Antes era... vamos ver se dá certo, vamos procurar alguma coisa, porque a faculdade era integral, então eu não conseguia um emprego tradicional, né? Não tinha como, era de manhã e à tarde. Sim. Então, desde que eu voltei para a imobiliária, eu tenho atuado principalmente na parte comercial. Eu sempre tive bastante facilidade com números, assim. Então, às vezes... Como a gente conversou antes, né, questão de comunicação em alinhamento entre proprietários e prospects, né, e interessados, chegar em valores reais, porque o proprietário tem um valor sentimental do negócio, o comprador tem um valor que para ele seria um excelente negócio, e tem aquele negócio que é bom para todo mundo, né, que é o nosso trabalho mostrar para cada parte e entender o que é o valor de cada negócio, né? Às vezes a gente sempre busca pelo melhor preço, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente também está buscando por alguns valores. E são esses valores que determinam qual é o preço que a gente vai pagar por alguma coisa. Então, por que as pessoas pagam
caríssimo em coisas que outras pessoas não veem sentido. Porque ali tem valores que essas pessoas procuram. Sim. Né? Por isso que existem produtos para cada tipo de mercado. Tem gente que tem muito dinheiro, mas que prefere ter um imóvel simples, não faz questão de nada muito luxuoso, mas a pessoa tem uma casinha bacana em Joinville, ela tem uma casinha de campo em Campo Alegre, tem um apartamento na praia, tem um apartamento investido. Então, vai do perfil de cada cliente, né? Sim. Augusto, a gente queria falar também um pouco, você falou de ter feito uma faculdade, você fez faculdade de quê? Eu cursei engenharia naval na UFSC aqui de Joinville e depois eu cursei administração aqui na Unisociesc. E a gente começou a falar que o corretor ele precisa conhecer um pouquinho de tudo, né? Então os conhecimentos você falou, né? Possivelmente na engenharia, os cálculos que tinham muitos, né? Agora na administração até para você gerir equipes e gerir a empresa, na imobiliária como um todo. O corretor de imóveis é esse profissional polivalente, né, que tem que conhecer um pouquinho de cada área para poder se destacar também no mercado. Né? O corretor ele realmente é um profissional polivalente. Cada cliente é único, então a gente trata de todos os assuntos. Né? A gente começa que inicialmente o corretor ele é psicólogo, porque hoje a gente, para tentar trazer todo esse atendimento personalizado para o cliente, a gente precisa, o que a gente chama de entrevista, né? A gente precisa fazer algumas perguntas sem ser um atendimento robótico, sem tentar ser... As perguntas, elas são muito parecidas. Então, como que a gente faz para que cada cliente nos dê atenção e nos responda o que a gente gostaria de saber, sem ser esse profissional polivalente, né? Cada cliente tem uma perspectiva, cada cliente gosta de um determinado tipo de assunto, então a gente tem que estar antenado em tudo, para poder sempre ter assunto com os nossos clientes, para poder conversar, para poder não só vender um produto, mas como realmente criar uma relação de amizade, né? Porque hoje a gente busca muito isso, como a gente tem muita proximidade com o cliente, a gente trabalha o cliente ao longo de um tempo maior, a gente acaba precisando e tendo essa necessidade de diversos assuntos, né? Diversas abrangências. Na verdade, o corretor precisa conhecer vários, né? Você falou da engenharia, de repente relacionado à engenharia civil, um pouquinho de elétrica na hora de mostrar o imóvel, um pouco de geografia, um pouco de finanças, quando vai envolver como comprar, juros, tabela prazo, tabela saque, um pouco de direito imobiliário também. E por falar em direito imobiliário, mas daí quando você precisa de um especialista de verdade, você pode chamar quem? Doutor Gustavo Camacho. Confira aí a dica do especialista. As vagas de estacionamento situadas na frente de condomínios edilícios de uso misto não são de uso exclusivo dos condôminos. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. A partir do momento que a guia é rebaixada, as vagas de estacionamento tornam-se públicas. Isso se deve ao fato de que o titular da edificação, ao rebaixar o meio-fio, ele impossibilita que pessoas estacionem ao longo da rua. Portanto, o síndico não tem como aplicar advertências e multas, ao passo que também o empreendedor não tem como mandar guinchar o veículo ali estacionado. A utilização destas vagas de estacionamento deverá ser realizada com muito bom senso, sobretudo pelos condôminos, porque a utilização das mesmas não deverá ocorrer como se fossem vagas de garagem particular, sob pena de inviabilizar o comércio local naquele empreendimento. Muito bem, conferiu aí a dica do Gustavo Camacho? Então você aguarde um instante aí que daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com o Augusto, que é o presidente do Núcleo das Imobiliárias da CIGE, e ele vai falar sobre um evento para você que é corretor de imóveis, um evento que acontece agora no mês de agosto, um evento especial para você que é do segmento. Então aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos. Você precisa fazer um financiamento imobiliário, seja para você comprar a sua casa, seu geminado, seu apartamento, inclusive na praia, quem sabe, ou em outra cidade, não importa o local, você pode fazer isso através de um financiamento imobiliário.
em muitas situações, né? Lembrando de regras de FGTS e tudo mais. Então, você precisa procurar um especialista no assunto. E esse especialista é a Solução. soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Master Soluções Contábeis, uma empresa especializada na contabilização do segmento da construção civil. Então, se você é uma empresa desse segmento, construtor, incorporador, engenheiro, arquiteto, se você é corretor de imóveis ou tem uma imobiliária, procure uma empresa que vai fazer, inclusive, você economizar nos tributos que você paga, porque ela sabe os caminhos corretos de se fazer a contabilidade dessa área. Saiba mais em mastercontábil.com.br. E também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Você vê a solução completa, que não é só administrador de condomínios, mas tem uma solução completa de tecnologia para você que é responsável pelos condomínios. Então, confira tudo em brcondos.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local especial para o seu almoço com a família, com os amigos, inclusive hoje, domingo, mas também o seu local para eventos corporativos, aniversários, casamentos, enfim. Muitas festas e grandiosas festas aconteceram na Casa do Capitão. Veja todas as fotos em Casa do Capitão Joinville, nas redes sociais, e fique encantado por esse local. Fica ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. E a gente está falando em eventos que acontecem na Casa do Capitão, inclusive, né, a CIG mesmo organizou recentemente um núcleo de marketing, né, organizou um evento lá, e o Augusto, como é o presidente do núcleo das imobiliárias, tem um evento que vocês estão programando justamente para comemorar esse dia do corretor de imóveis, né? Dia 29 é o evento, é isso? Isso mesmo, Wagner. A gente faz um tempo aí bem empenhado. Ano passado a gente teve um evento muito legal e a gente está com essa missão de superar o evento do ano passado, né? Tá programado já para o dia 29, isso mesmo. A gente está esperando a confirmação ainda, mas a gente deve receber os convidados a partir das 5h30. A gente sabe que é bem corrido, a gente está tentando disponibilizar uma via para quem não puder ir presencialmente, tentando uma via também para o pessoal assistir de maneira virtual. Certo. Mas a gente conta bastante com a presença de todos, vai ser imperdível. A gente vai divulgar logo já quem são os nomes, a gente já tem um nome confirmado, eu não posso dizer ainda, mas eu posso adiantar o assunto, tá? É uma pessoa que vem com um know-how gigantesco na questão de tecnologias, que hoje em dia o nosso mercado ele se transformou, né? É um mercado que está 95% no digital, principalmente a questão de como chegar ao cliente. Hoje o canal principal vai ser sempre a internet, sempre através principalmente de redes sociais, de portais, do nosso próprio site também. É muito importante a gente não só saber como, mas quando também se apresentar, qual que é o tipo de conteúdo que a gente deve apresentar, porque, como a gente falou antes, né, hoje o nosso mercado ele não é mais só sobre vender imóveis, ele é sobre se relacionar com as pessoas. Sim. Então, dando uma palhinha também sobre qual que deve ser o conteúdo aí da segunda palestra, a gente ainda não definiu o nome. Então, hoje a gente sabe que o mercado está totalmente envolto em relacionamento e tecnologia. Então, quem conseguir dominar isso de maneira prática vai sempre estar ali nadando entre os líderes. Nesse momento, quando se fala em tecnologia, não tem como não lembrar da tal da inteligência artificial. Vocês têm ideia de como ela vai afetar esse segmento também, especificamente? Tem medo disso, de alguma forma? Olha, eu acho que é uma excelente pergunta, tá? Medo não é medo. O que a gente enxerga com a inteligência artificial é um facilitador, na verdade. Tanto de maneira, vamos dizer assim, real, como de uma maneira lúdica. Afinal, hoje a gente pode usar a inteligência artificial para criar um vídeo ou qualquer coisa, né, realmente que seja claro, que seja algo criado por uma inteligência artificial, mas que seja prático, que seja simples e que possa levar o cliente as informações sem que
seja uma coisa muito realista, que seja uma coisa mais agradável, uma coisa mais leve, né? Porque a gente sempre está acostumado às coisas serem muito tradicionais e hoje a gente pode fugir um pouco disso sem que a gente perca a essência. Entendi. Né? E você enxerga que o mercado está voltado para a tecnologia, se preocupando e apresentando novidades. O consumidor também ele está mudando junto com o mercado? Ou, de certa forma, os corretores têm que sempre estar ensinando? Porque hoje parece que talvez o cliente já chega porque pesquisou tudo e já acha que já sabe tudo, mas o corretor ainda é esse papel fundamental para que corrija algumas situações que, de repente, o que foi buscado de informação nem sempre é a realidade, né? Sim. Como a jornada de compra ela é longa, muitas vezes a gente se depara com clientes em início de procura, clientes que ainda não têm muitas informações, cliente que ouviu o vizinho falando como que ele vai comprar um imóvel, ou o que precisa para comprar um imóvel. Então a gente, como a gente falou antes da polivalência, a gente precisa ter essa característica de psicólogo, de acolhimento, de instrução. E é complicado, porque a pessoa ela te procura querendo comprar um imóvel. E tu conseguir falar para ela que esse não é o momento e não que ela não pode comprar um imóvel, é o cuidado que a gente precisa ter para que as pessoas entendam a importância e o tamanho que é a compra de um imóvel dentro de uma perspectiva de tempo de vida, né? Sim. Muitas pessoas, aí 72%, se eu não me engano, da população brasileira adquiriu um imóvel durante a sua vida. Então a gente tem que ter muito cuidado porque muitas pessoas acabam assumindo riscos desnecessários porque elas não são bem cuidadas nesse sentido de ansiedade. Porque o marketing é muito bom, a inteligência artificial ela desperta os sentimentos. Sim. E esse é o papel do marketing, é te deixar emocionado realmente, entendeu? Porque poucas realizações são tão bonitas como tu comprar um lar, tu poder fornecer para tua família segurança, união. Então, a gente precisa ter esse cuidado em tratar o cliente de maneira especial como ele realmente deve ser tratado. Eu vejo assim, porque em algumas situações eu já vi histórias dizendo assim, o corretor tal, claro, foi ele que conseguiu a casa do meu filho. E eu penso assim, não foi ele que conseguiu. Você que pagou a casa do seu filho, ou ele só intermediou, mas parece que o cara arranjou uma casa que não existia em nenhum lugar e ele conseguiu surgir com a melhor condição. Então, você mexe realmente com o sonho das pessoas, como você falou, se você fala assim, não, nas condições que você tem hoje, você não vai comprar uma casa. E de repente se vem outro corretor e diz, olha, se a gente ajustar aqui e ali, se você conseguir guardar um pouquinho de dinheiro, daí o cara vai pensar, aquele corretor disse que não quer conseguir, e esse aqui diz que eu vou conseguir. Então, assim, é a mesma informação, só que numa outra perspectiva. Talvez esse é o papel do psicólogo mesmo, né? É bem por aí, sabe? Porque todo mundo quer comprar uma casa, só que nem todo mundo tem condição. E o essencial é tu conseguir mostrar pro teu cliente aonde ele está e aonde ele quer chegar. Sim. E que, se ele permitir, vai ter uma pessoa para acompanhar ele nessa jornada. Afinal, quando a gente está doente, a gente não permite que um médico nos indique qual que é a melhor forma de a gente chegar onde a gente quer, que é ter saúde. Exato. Então, assim serve com o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele deve te acompanhar durante uma jornada para que você faça um melhor negócio. E a gente entende que nem sempre a gente vai poder atender o sonho do nosso cliente, mas a gente precisa também ter parceiros que a gente saiba, olha, esse cliente eu não consigo atender, mas eu tenho alguém aqui que eu tenho certeza que vai fazer o melhor negócio possível para ti. E esse também é um dos sentidos do evento que a gente está planejando. A gente precisa fortalecer cada vez mais o setor entre nós mesmos, porque existe ainda um leve sintoma de desconfiança entre corretores.
E a gente apoia muito esse associativismo. Sim. Porque sozinho a gente vai mais rápido, né? Mas a gente não tá pensando aqui na velocidade, sim na distância. Vai mais rápido, mas talvez não vai mais longe. Né? Eu digo até pela nossa própria empresa da família, né? São 25 anos. Os desafios que a gente enfrentou nesses primeiros 25 anos são completamente diferentes dos próximos. E se não tiver pessoas que já passaram por esses 25 anos, por os 50, uma das minhas referências hoje, uma pessoa que eu tenho me aproximado muito, que vai ser o próximo presidente do Cresci, o seu Marcelo Brognoli, uma história de quase 80 anos de empresa, sabe? Então a gente tem que se conectar com essas pessoas que já passaram pelos desafios que a gente tem ainda pela frente. Porque assim como os nossos clientes, as nossas imobiliárias, cada uma está num estágio, cada uma está numa fase, cada uma está num tamanho. Então a gente não é concorrente. Se a gente soubesse respeitar e realmente se unir, a gente faz a força, né? A gente movimenta o país e a gente continua cada vez crescendo ainda mais a nossa economia. Muito bem, a gente estava falando sobre essa questão do sonho da casa própria, né? O Augusto mesmo falou que precisa ter parceiros, né, que ajudem as pessoas a conquistar seus sonhos. Um parceiro que você pode contar, se você está pensando no sonho da casa própria também, é o consórcio. E nós temos uma especialista aqui que traz informações sobre consórcio, em várias formas, de vários segmentos. Então confira aí a dica da nossa especialista, Juliana Bortolom. Muita gente, depois da nossa última conversa, me perguntou sobre a questão de ter imóveis com inquilino. Nós chamamos de aposentadoria imobiliária. Existem alguns estudos que falam que 60% a 65% da população que se aposenta, ela não consegue se bancar, ela não consegue ter condições de pagar suas contas básicas. Então, a gente tem ouvido nos últimos anos muito se falar em compra de imóveis, né? Eu quero comprar um imóvel, mas eu já tenho. Ótimo, isso é renda passiva. Isso é algo que você começa a planejar cedo para lá na frente você ter uma tranquilidade. Imóvel é um dos únicos investimentos que aconteça o que acontecer, ele vai permanecer ali, ele vai render, ele vai valorizar e ele vai te trazer uma renda. Então, hoje o consórcio, ele também pode ser uma forma de você estar pensando em lá na frente você ter uma opção a mais. Você compra, você paga o consórcio, contempla, você aluga, o teu inquilino paga. Você começa um outro e assim, quando você se der conta, num período não muito longo, você tem lá 3, 4, 5 imóveis. E com parcelas, gente, com custo baixíssimo. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Pense daqui 5 anos aonde você vai querer estar e em qual condição. Conferiu aí a dica da Juliana? Muito bem. E Augusto, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, né, a gentileza de estar aqui falando, principalmente trazendo essa informação sobre esse evento, né, que vai acontecendo no dia 29 de agosto, né, quinta-feira da próxima semana, né, onde vai trazer então novidades para esse segmento, para que realmente crie-se um associativismo bacana, para que fortaleça a classe e cada vez mais seja valorizada, né? Wagner, mais uma vez, obrigado pelo convite. Gente, eu espero muito vocês na próxima quinta-feira. Quem não se inscreveu ainda, aproveite. Estão acabando as vagas, são vagas limitadas, tá? Não percam mesmo, vai ser muito legal. Então o evento acontece dia 29, quinta-feira, a partir das 5h30 o pessoal já está por lá. A partir das 5h30 a gente começa a recepcionar. Na CIG mesmo? Na CIG mesmo, ali na Avenida Beira-Rio, né? A Avenida Luiz Pires Condeixa, número 2560. Maravilha. Então se você é do ramo imobiliário, é uma oportunidade para trocar, né, informações com os colegas da classe, né, e compareça no evento Prestigie o Núcleo da CIG. Muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo programa. Um grande abraço e até lá.